Bom dia, olá professor, olá quem mais estiver assistindo esse vídeo. Esse é o projeto de um artigo com base no trabalho de métodos e técnicas em pesquisa quantitativa do professor José Eduardo Ferreira Lopes. Esse trabalho ele retrata sobre o tema de agronegócio, a apresentação de propriedades nacionais, propriedades nacionais com utilização ou não de áreas de preservação. Tá? Esse trabalho ele se intitula Análise Estrutural da Produção de Gado no Brasil, um estudo sobre o perfil das fazendas pecuaristas por região. Bom, esse trabalho, então, ele teve, contextualizando um pouquinho, ele teve base num censo agropecuário do IBGE, realizado em 2017, que trouxe aí aproximadamente todos os municípios nacionais que tendem aí a trabalhar com a produção agrícola. Especificamente a produção agropecuária, pecuária, na verdade, de gado de corte e de leite, trabalham aí com a proporção de proprietários formais, cujos proprietários formais detêm ali a posse das terras, e proprietários ali que são transitórios, que são concessionários, arrendatários. Estes, enfim, foram excluídos da nossa pesquisa, mesmo por um motivo de critério. Tá? A análise ela focou nos proprietários que detêm aí o título da terra, onde as informações levantadas estavam de acordo com sua apresentação formal. Tá? Mas lá no site do IBGE ainda tem os outros estudos, embora eles tragam ali números um pouco mais dispersos. Tá? Então, essa base de dados é bem ampla, um censo, trabalha o perfil dos produtores rurais por município. Esse estudo se justifica pelo fato de existirem inúmeros produtores rurais ao longo do território nacional com características diferentes quanto ao uso de terras, o uso, inclusive, de áreas de preservação. E o trabalho também considera a proporção ali de cabeças de gado e também se o produtor ele é pertencente ou não à agricultura familiar. Como objetivo, então nota aqui, como objetivo. Então, contextualizando, trazemos aqui alguns dados importantes para entender esse contexto, que foi retirado do IBGE, onde aponta que o Brasil é um grande produtor de carne e também é um produtor pecuarista, que excede aí, a capacidade de produção nacional ano após ano, sempre em crescimento, e a abundância de áreas voltadas para a pecuária também aponta para uma gestão eficiente, que tem de ser eficiente, do uso de recursos como terra, água, recursos naturais. Então, traz aí a importância desse trabalho. Nesse contexto, observou-se ali a prioridade de se estabelecer como objeto de estudo os proprietários formais, que é o proprietário, então nós vamos ter 4 grupos aí. É o proprietário cuja atividade é desenvolvida, registrada formalmente, como produtor rural pecuarista, e ele utiliza áreas de conservação, ou seja, dentro da propriedade dele, pedaços ou até mesmo toda a área estão em áreas de conservação. Por outro lado, nós teremos também os proprietários de terras formais que não utilizam esses espaços, estando aí devidamente regularizados. E também a variação de proprietários que utilizam e que são da agricultura familiar, os proprietários que utilizam terras dentro de áreas de conservação e que não são
pertencentes à agricultura familiar, e os proprietários que não utilizam áreas de preservação pertencentes à agricultura familiar e os que não utilizam áreas de preservação que estão fora do sistema de agricultura familiar. Para isso, então, estabeleceu-se códigos de acesso dentro da planilha para facilitar as análises quantitativas. Essas análises, elas podem ser feitas através de cruzamentos simples de avaliação de amostra, de avaliação de médias, medianas, desvio padrão, com erro padrão. Então, nós trouxemos aqui esses elementos como proprietários, né? Que nós vamos utilizar apenas os proprietários, e aí os cruzamentos de PX1, que são os proprietários dentro de terras que pertencem à agricultura familiar, PX2, que são os proprietários dentro de unidades de conservação que não pertencem à agricultura familiar, PX3, que são os proprietários formais fora de áreas de conservação que pertencem à agricultura familiar, e o PX4, que são os proprietários formais fora de área de conservação que não pertencem à agricultura familiar. Nesse conceito, também estabelecemos cruzamentos para os mesmos critérios para as cabeças de gado. Então, é uma outra variável que informa ali a quantidade de cabeças de gado dentro dessas mesmas características de produção, que são propriedades formais, dentro e fora de áreas de conservação, pertencentes ou não no sistema de agricultura familiar. Então, nós criamos o código BY1, BY2, BY3 e BY4. Bom, então, entrando nas análises, nossa primeira apresentação aqui, nossa primeira análise, a gente consegue comparar aqui a disposição de dois perfis, né? Proprietários formais PX1, que são proprietários dentro de áreas de conservação pertencentes à família rural, à família agricultura familiar, tá? E aqui é possível, então, identificar que existe aí uma predominância aí do primeiro estado aí, que é o Acre, em aparecer essa maior apresentação de média por municípios. Isso se dá também pela quantidade de municípios disponíveis no estado, tá? Então, esse fator de quantidade de municípios do estado, ele pode ser melhor interpretado mediante a quantidade de municípios que cada estado tem. Mas aqui fica claro que existe aqui uma proporção maior de propriedades formais dentro de áreas de conservação. E aí aparece também Rondônia, tá? E esse estado aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui o Acre, né? Aí nós temos aqui, aqui então, no PX1, eles não pertencem à agricultura familiar. Já no PX2, distribui-se em Rondônia, tá? E Mato Grosso, com esse destaque aí para propriedades com médias maiores aí de proporção. Já nessa variável proprietários PX3 e proprietários PX4, nota-se uma disposição maior por estado de médias de propriedades. PX3, então, conserva-se aí os estados, PX3 conserva-se o perfil de proprietários formais fora de unidades de conservação, porém que não pertencem à agricultura familiar. O grande destaque aqui é o estado de Rondônia, né? Isso, exatamente. Mas é possível confirmar
essa média de estados maiores, com médias maiores. O estado do Acre também aparece aqui, ele desponta. Tá? Então temos Acre, Bahia aparece aqui agora fortemente e Rondônia. Tá? Essa análise do PX4, que são estados que contemplam produtores, uma média de produtores por município, fora de áreas de conservação e pertencentes à agricultura familiar, esse aqui que eu marquei é o Distrito Federal e ele deve ser desprezado exclusivamente porque o Distrito Federal ele é representado apenas por como se fosse um estado aqui. Mas é óbvio que essa média vai subir drasticamente, porque o município passa a ter várias propriedades formais aí de produtores, né, dentro desse perfil. Então, ele tem que ser desprezado dessa análise. Então, prevalecem também Mato Grosso do Sul e Rondônia como estados com maior proporção aí de média desses produtores. Aqui, essa nossa análise já passa para o número de cabeças. Então, eu tenho nessa variável BY, né, essa variação aí de proprietários, propriedades formais, mas que contemplam número de cabeças. Tá? Então, destaque novamente é para a região do Acre, tá? Como que praticam atividade dentro de áreas de conservação. Rondônia também aparece. Tocantins vem aqui em seguida, levando destaque aí para esse perfil. Já em relação ao perfil de que não pertence à agricultura familiar, eu tenho predominância do Pará, Rondônia e Tocantins. É uma condição até de se analisar desses estados produtores que geralmente têm maior... aqui é fácil da gente constatar que tem maior invasão de áreas de conservação, tanto pertencentes à agricultura familiar, quanto os não pertencentes à agricultura familiar. Tá? Então, isso pode ser trabalhado nesses estados de uma maneira mais efetiva com outros estudos. Já a avaliação para aqueles produtores que não estão em áreas de conservação, ou seja, eles praticam a atividade de cria, recria e engorda fora de unidade de conservação, eu tenho aqui um destaque para a análise dos produtores que não são pertencentes à agricultura familiar, onde tem-se aqui em BY3 Rondônia, né, que aparece aqui, o Acre, tá, que aparece aqui, o Pará e Mato Grosso, onde se distribuem aí um perfil relativamente alto de cabeças de gado dentro dessas áreas de conservação para produtores pertencentes aí à agricultura familiar. Já para os produtores fora da agricultura familiar, mas que também invadem terras de conservação, unidades de conservação, nós temos aqui destaque para Rondônia, aí aparece aqui Rondônia, Mato Grosso, né? Pará, tá? Ele vai aparecer aqui também. E esse aqui que sofre um grande destaque, o maior destaque é Mato Grosso do Sul. E aí ele estima aí médias de mais de 200 mil, olha aqui, ó, 200 mil cabeças de gado por município. Então são grandes laticínios, grandes confinamentos, grandes centros aí de produção agrícola, grandes pastagens também. São grandes produtores aí que concentram grandes volumes de gado nesse estado. Mas eles atendem aí os pré-requisitos legais de estarem fora de área de conservação e não são de agricultura familiar.
Logo, a gente entra numa estatística variável que mostra aqui, que aponta, né, para uma correlação. Essa é uma matriz de correlação, onde foram cruzados aqui as variáveis px1, px2, px3 e px4, e onde apontou aí, né, relevância nesses cruzamentos entre px1 e px2, e também relevância entre os cruzamentos de px3 e px4. Embora aí essa correlação aponte para significativamente para essa relação de perfil, é quase que evidente que os motivos as práticas, né, de criação, elas são similares. Então, eu tenho aqui bem nítido dois grupos distintos, que são os produtores que atuam dentro de áreas de conservação, nesse primeiro caso, e no segundo caso, os que atuam aí num perfil de fora das áreas de conservação. Logo, temos para o primeiro modelo, onde foram cruzados aí px1 e px2, nós temos um R, né, de 0,07 e um R ajustado aí de 0,5. Dentro dessa perspectiva também, nós temos aqui um teste de Shapiro-Wilk, que aponta aí mais de 60% do modelo com comportamento normal. Então, é possível analisar graficamente essa disposição, embora nós tenhamos aqui elementos fora da normal, mas eles podem ser desprezados dentro do modelo. Então, dentro dessa regressão, é possível entender esse comportamento dessas variáveis em relação uma à outra, né? O que mostra o mesmo perfil ali de execução de práticas nos estados. Por fim, nós temos o segundo modelo, onde foram avaliados, aí, foram testados px3 e px4, e aí eu tenho um desenvolvimento do R também bem significativo, porém o teste de Shapiro-Wilk não teve não foi significativo, né? Ele nem apareceu aqui. Eu até confesso que não sei porque eu tentei mexer um pouquinho nas análises, mas ele, na minha interpretação, ele não é possível, justamente porque eu tenho aqui fugas bem significativas em alguns estados. Talvez se a amostra tivesse um pouco mais de equivalência ali, vamos dizer assim, né? Se ela tivesse um tratamento um pouco melhor e conseguíssemos desprezar alguns estados que têm uma distribuição mais desajustada, poderíamos ter aí uma análise mais dentro da normalidade. Porém, esse aqui é o resultado, que mostra então que nós temos nesse perfil produtores rurais que atuam fora de áreas de conservação, dos quais eles são bem diferentes. Então, eu tenho uma diferença significativa dos que atuam dentro de áreas de conservação e os que atuam fora, dentro, os dois atuam em unidades de conservação, mas os que atuam no regime de agricultura familiar e os que não atuam no regime de agricultura familiar. Ou seja, mostra que eles são bem distintos. Então, eu tenho sim uma diferença aí no perfil desses dois.